Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a neuromodulação, bem breve. A neuromodulação é um tema bastante extenso, novo. Então, o que é a neuromodulação? Na verdade, a neuromodulação é um conjunto de intervenções fisiológicas, né, que modificam a ativação de redes e de toda a circuitaria neuronal, com a finalidade de ampliar então, os recursos adaptativos, compensar trajetos neurofuncionais anômalos ou complementar intervenções medicamentosas, psicoativas, comportamentais ou cognitivas. Diante disso, se a gente for pensar, então, a gente trabalha com neuromodulação o tempo todo, né? Mas, por definição, né, é uma estimulação associada à terapêutica, que vem de estudos desde 1970, mais fortemente sendo estudada, então, nos anos de 2010. E hoje, o que eu quero destacar para vocês é a estimulação transcraniana por corrente contínua e a estimulação magnética. A transcraniana por corrente contínua, né, é uma técnica não invasiva que se baseia, na verdade, na alteração do potencial de repouso da membrana neuronal para induzir uma excitabilidade neuronal. Como que isso acontece? Através de dois eletrodos, né, um anodo e um catodo, que é posicionado em escalpo, e eu tenho uma bateria, na verdade, um conjunto de duas baterias num sistema, num equipamento elétrico, que vai gerar, então, mudança no comportamento neuronal. Como eu disse para vocês, queria colocar um destaque. A ETCC e a EMT, qual que é a diferença entre as duas técnicas? Uma é corrente elétrica, a outra é corrente magnética, tá? Mas a corrente magnética, ela se transforma em corrente elétrica. A diferença é o custo, também. Em relação à estimulação magnética, eu vou conseguir entrar em uma profundidade maior, mais direcionada, atingir camadas mais internas, e na ETCC eu consigo uma rede neuronal maior, mas mais superficial. Tá, qual que é a diferença? Primeiro, financeiro. Né? A primeira máquina custa... há um tempo atrás custava R$30 mil, hoje já temos máquinas no mercado de R$4 mil, e a NT R$100 mil. Né? Mas ambas vão gerar, então, essa possibilidade no sistema nervoso. Vamos lá, próxima. O cérebro lesionado, então, ele pode ser modulado. Concordam? O que a gente faz? Nossa terapia convencional é neuromodular. Então, isso é um tipo de neuromodulação. A estimulação diária que o paciente recebe. O paciente que não vai para o centro de terapia por falta de oportunidade, aquele senhor que está no interior do interior, que não tem o acesso, ele não recebe estímulo? Ele não evolui? Né? Então, ele tem estimulação diária. Isso também é neuromodular. Depende, independentes técnicas. Hoje nós passamos o dia falando sobre as diferentes formas de se reabilitar. E uma das possibilidades é utilizar um estímulo a mais, né, associado à nossa terapêutica. Pode passar. Agora, recente, esse ano, dia 15 de março, saiu a resolução do Conselho de Fono. Nós estávamos bastante em cima disso, nós, eu falo, o pessoal que trabalha com neuromodulação no Brasil, porque a gente precisava desse passo para ter esse respaldo. Isso não garante nada para a gente, na verdade. Pode passar, porque essa é só uma resolução do Conselho, mas o que ela tem de importante é que ela descreve lá que a gente tem que ter um curso, né? E que esse curso tem que ter ainda uma prática de supervisão, tá? Então, para neuromodular, eu tenho hoje que ter esse critério. A gente acha que ainda, dentre outros, tá? A gente acha que ainda é pouco, diante da complexidade, né? Estou vendo os rostos fazerem assim, eu concordo, em gênero, número e grau. E muito a gente tem a estudar, na verdade, porque muitas perguntas ainda
virão. Então, qual que é o objetivo? Assim, se a gente fosse trazer uma visão bem simplista do que é, eu tenho uma lesão neurológica. Diante dessa lesão, eu vou ter um desbalanceamento entre os hemisférios cerebrais, concordam? Eu posso inibir o lado contralateral, ou eu posso estimular regiões perilesionais. Isso seria básico, tá? Tentando deixar de uma forma bem simples o que a literatura diz, tá? Para quê? Para que as áreas que estão ali no nível cerebral possam assumir essas funções, tá? Então, essa é a hipótese que a gente tem. Quais os cuidados que nós temos que ter? Primeiro, saber se tem risco e se é seguro, né? Colocar algo num cérebro, num paciente, numa pessoa, certo? Tem evidência científica, sim ou não? Qual que é o planejamento que se faz? Fez o planejamento para a terapia desse paciente? O teste e o reteste, foi feito? E quais as indicações e contraindicações das técnicas? Pelo menos isso tem que ter. Entre riscos e seguranças, a gente tem na literatura hoje dizendo do baixo risco do uso da técnica de estimulação transcraniana por corrente contínua, sendo maior o risco da magnética por poder desencadear um quadro convulsivo. Mesmo assim, a gente tem que lembrar que pode gerar um desconforto, que pode gerar cefaleia, que pode gerar coceira, hiperemia da região, que a gente é contraindicado para pacientes com clipes metálicos, né? Por quê? Porque é uma corrente elétrica, o metal atrai a corrente, ok? E quais são as evidências para afasia? A Ellen tem evidências para afasia? Então, a gente tem que lembrar que os afásicos, né? Acho que foi falado aí, dentro de todas as... desde a Letícia, né? Que trouxe até Karen e Marcela falando da grande variabilidade e características dos pacientes afásicos. Todos nós que palestramos hoje dissemos isso. A gente sabe que tem inúmeros protocolos de tratamento, a Karen brilhantemente trouxe na palestra dela. E quais são as medidas de desfecho, né? Então, tornam imensos os desafios para a gente analisar as evidências dos estudos científicos. Se a gente for fazer uma busca no PubMed, o que eu vou ver? Eu vou ver que tem maior quantidade de artigos se eu cruzar afasia e TDCS. Menor quantidade de artigos se eu cruzar afasia, TMS, fala, apraxia, ok? Para a gente pensar, né? Isso é só uma brincadeira que a gente pode jogar para descobrir a quantidade de artigos. Nem sempre os artigos vão mostrar para a gente evidência, ok? E aí, esse estudo de 2017, se eu não me engano, ele fala do análise, né, das evidências sobre o uso da ETCC. Por que eu trouxe da ETCC? Por conta da normativa do Conselho, certo? E diz, né, então essa revisão crítica, ela mostra, né, 19 estudos preencheram os critérios de inclusão. Pode passar. E quais são os resultados? Que é uma técnica, né, com pré-eficácia, né, com evidência emergente no nível de eficácia, ok? Então, assim, tem eficácia? Não, ainda não, certo? Mas, como conclusão, eles dizem que estudos futuros precisam melhorar o que? O método. Essa é a grande questão. Os estudos estão falhando na metodologia. Então, é isso que a gente precisa rever, por exemplo, para os casos de anomia, ok? E aí a gente não vê, por exemplo, como foi descrita a terapia. Então, assim, comparando se a corrente funciona ou não funciona. Nós não podemos mais ficar nessa fase. Nós temos que ir adiante, né? Com quais terapêuticas e com quais são as possibilidades para a evolução desses pacientes, ok? E aí, se a gente for pensar um pouquinho mais, provocar um pouquinho mais sobre evidência científica, né? Qual que é o estudo duplo cego que vocês conhecem, duplo cego, randomizado, para a evidência de usar um paraquedas ou não?
Tem algum? Ninguém vai ser louco. Alguém aqui vai se candidatar a ser voluntário, né? Para ser caso ou controle, vamos pensar assim, ninguém, ok? Então a gente tem que lembrar disso, né? E aí a gente fica preocupado com a ciência, fica preocupado com a assistência. E o importante é pensar no paciente, né? Eu tenho que lembrar que é uma pessoa que está ali, que tem uma dificuldade, que teve uma lesão. Eu tenho que voltar até para o estudo de Penfield para saber correlação, por exemplo, mão-boca. Por quê? Porque já se tem um mapeamento de áreas cerebrais. Essas são as medidas que a gente utiliza. A gente faz a medida do násio até o hino e a gente vai chegar, na verdade, nesses pontos. Pode passar. E todos esses pontos, algum santo já descreveu que podem ter mais ou menos relação. Gente, não é matemática o nosso cérebro. Se fosse, seria muito fácil. Pinto lá e tá tudo certo. Não é verdade? Esta é a dificuldade. Este é o nosso grande desafio. E aí a gente fica lá, quebrando a cabeça, tentando pensar no IFOF, em todas as vias possíveis e imaginárias, em todos os modelos de processamento de linguagem. Mas a gente tem a avaliação fonoaudiológica. Se a gente fizer uma boa avaliação fonoaudiológica desse paciente, se a gente souber fazer um planejamento, a gente tem já publicado como fazer terapias do paciente para a população brasileira. Isso daqui é publicado em livre acesso para qualquer um. Tudo bem que temos hoje outros mais. A ciência continua produzindo. Pode passar. Temos programas de estimulação de linguagem, né, que eu não vou falar especificamente, mas programa de acesso lexical, programa de acesso fonológico. E, de novo, provoco. Tem evidência, não tem evidência? Vou fazer estudo com paraquedas ou não vou? Vamos pensar num caso clínico? Acho que fica mais tranquilo para mim, pelo menos. Esse paciente me procurou, empresário, 47 anos, sofreu um acidente vascular isquêmico no território de artéria cerebral média esquerda, 4 anos de lesão, e ele falou: olha, eu desisto. Eu não sei, eu não aguento mais isso, né? E aí eu fiz toda a avaliação, ele apresentou neologismo, estereotipias, diagrama, apraxia, não verbal e verbal, alteração de compreensão de grau leve, enfim, tudo isso que está listado aqui, que eu gostaria de ter mais tempo para contar para vocês, mas pode passar. E a gente pensa no planejamento do paciente, busca na literatura o que se teve, como parecido com o caso deste, para comparar e replicar na prática clínica, certo? Então a gente utilizou a nódica em cerebelo, catódica em região contralateral área de Wernicke, que é um estudo de 2010, e a gente fez a estimulação do buffer numérico, memória operacional, redução de jargões e estereotipias, fizemos aqueles protocolos que eu mostrei ali brevemente para vocês, que eu não contei. E aí eu quero só mostrar para vocês brevemente o pré e pós. Ele vai? Será que dá para clicar ali? Não. No pré e TCC? Aí, ó, um pouquinho aí. Tá na pasta? Tá na pasta. Pré-editado, lá no ponto. Isso. Abre. Abre, pelo amor de Deus, agora a gente começa a rezar. Continuar. Me ajudei, todo mundo. Reproduzir. Saúdes, campamos, estanocoso e desertos. Corri no coso e depois no coso nos horas alô na sua coisa sobre aqui no passo no coso e está nas horas. 4 anos de lesão. Empresário. Vocês acham que o riso deles está tocando alguma coisa do computador? Não é nada que eu coloquei.
Vocês acham que esse riso aí é um riso de nervoso ou é um riso porque está feliz de falar assim? Né? Já começa por aí. Vamos ver o pós, se o nosso computador deixar. Não foi. Lá mesmo, volta lá naquela pastinha. 5 minutos, muito bem, estou terminando. Pós. Vamos lá. Saudades. Está saudades. Está bancos. Bancos. E ele começa a acessar, então, verbos, como a Marcela colocou na apresentação dela. Os verbos dele não têm concordância, né? Então a sintaxe ainda precisa melhorar, mas ele não tem mais uma coisa nos oroquinos que não passo. Coloca só aqui na imagem. Bom, misturou uma fala com a outra, mas enfim, o que aconteceu? E aí, depois de 15 dias, esse paciente fala muito melhor e me manda este vídeo. Como vocês acham? Que eu e a fome dele, na verdade ele estava com essa fome, ela me manda para fazer a terapêutica por 15 dias, intensivo, e depois disso a gente vê essa evolução. Pode passar, Mônica. Essa evolução desse paciente. Agora ele não passa. Mas aí a gente pode mostrar para vocês um pouquinho que eu reavaliei esse paciente e a gente vê a diferença, então. A compreensão evoluiu, tá? Discurso, número de palavras aumentou. Hoje a Ju falou sobre o discurso, unidades de informação e o tipo de cena. Sem contar que todas as manifestações de linguagem que ele tinha alterada, essas desapareceram, mesmo no follow-up, tá? Eu tenho acompanhado esse paciente e ele fala, aquilo não existe mais. Ele fala, é bom nem falar, né? Pode passar? Pode passar? Era a casa dele. Então a gente sabe, né, que muitos estudos devem ser realizados para que essa técnica, então, que parece ser promissora, possa ser indicada como uma nova oportunidade para os pacientes. Nunca ela deve ser sem a terapia fonoaudiológica. É associada à terapia fonoaudiológica. Colocar atividade elétrica por colocar não precisa. A ITCC, então, associada à fonoterapia para pacientes afásicos, tem sido utilizada de forma off-label. Esse é um estudo que o Dr. Juan, lá de Valladolid, na Espanha, ele está fazendo com pacientes e com lesões recentes, tá? Porque lá a diferença é que aqui quem paga a conta é o Estado, então os pacientes ficam internados. E aí precisa em 3 meses que esses pacientes atinjam o máximo de evolução possível. Só um recadinho, né? A gente tem folder da USCIS. Agradecer imensamente a Isabela, que foi nosso braço direito, esquerdo, etc. e tal. E agradecer pela grandiosidade do evento, ao convite. Desculpa se eu falei rápido, qualquer coisa me mandem e-mail, que estamos aí para novas oportunidades.